Olá pessoal, mais um podcast Justiça em Ação e hoje eu quero iniciar o podcast fazendo aquele, né, eu tive que decorar, inclusive tive que decorar, baixar esse volume aqui, tive que decorar essa fala inicial que é o seguinte: você tem que compartilhar, você tem que curtir e tem que se inscrever no canal. Esse é um novo momento, um momento streaming, um momento de internet, um momento em que a gente hoje, a mídia, ela está exposta no celular, no tablet, né? A gente saindo da TV, como eu já conversei com vocês, a gente tinha esse programa na TV Guará, o Justiça e Ação, e agora em formato podcast. Eu acho que é bem interessante, é bem legal, fica um pouco mais descontraído. E iniciando esse novo episódio, eu quero compartilhar com vocês que esse podcast é um podcast um pouco diferente, é até um pouco ousado falar isso, do que nós temos aí no segmento jurídico, porque eu quero trazer a essência da advocacia. Eu quero mostrar como o advogado pensa, vive, sente a causa. Eu quero trazer casos práticos, principalmente para aquele estudante que está aí ansioso em começar a advogar, de repente já foi aprovado no exame da ordem e não sabe o que vai encontrar. Eu passei por isso, né? Quando deram o tapinha nas minhas costas: parabéns, doutor, o senhor é o novo advogado do Maranhão. Eu falei: caramba, e agora? Como é que eu vou? Existe empreendedorismo, a gente se preocupa com conta de energia, com comprar água mineral para o escritório, em pagar, enfim. E é isso que eu quero trazer para vocês. E o convidado de hoje é uma pessoa especialíssima, um advogado aguerrido, um advogado que entende da prática da advocacia criminal. Eu, particularmente, caso tivesse alguém da minha família ainda com um problema, eu ficaria bem tranquilo se esse advogado estivesse defendendo alguém da minha família ou me defendendo, porque eu entendo que tem capacidade técnica, tem capacidade que eu entendo que o advogado tem que ter psicológica, porque a advocacia criminal não é fácil. Estou falando do doutor José Carlos, um grande criminalista. Doutor José Carlos, eu quero dizer que é uma honra, uma satisfação poder estar conversando com o senhor. Não é uma entrevista, é um bate-papo, uma conversa, e eu tenho certeza que esse podcast, esse episódio vai ser um episódio sensacional, porque o senhor é uma pessoa que eu admiro. Já fui assistir vários tribunais do júri, várias sessões plenárias do senhor, o senhor como defesa, né? Então é uma honra poder estar recebendo o senhor aqui. A satisfação é minha estar aqui nesse programa. Nós estávamos precisando aqui em São Luís de um programa como esse, né, principalmente para a comunidade jurídica, né, para mostrar o dia a dia da advocacia, o dia a dia dessas demandas aí junto ao Poder Judiciário, junto às delegacias de polícia. E aí eu parabenizo pelo programa, e para mim é uma honra, uma satisfação estar aqui com você. Obrigado. Doutor Zé Carlos, o senhor milita na área criminal já tem um tempo, né? E a gente sabe que quando a profissão é uma profissão de alto rendimento, geralmente, não é uma regra, mas a gente entende que ela prejudica um pouco a parte pessoal, a parte familiar. E a minha primeira pergunta para o senhor é o seguinte: por entender que o senhor é um advogado de alto rendimento, como é que fica aí lidar com a parte pessoal, com a família? O senhor prima esse lado? Como é que fica aí essa questão? Olha só, nós que somos criminalistas, né, nós nos envolvemos em muitas demandas assim que são situações assim que muitas vezes mexem com o nosso emocional, às vezes nos abala. E aí no sistema que nós vivemos, até algumas circunstâncias de injustiças que chegam até nós também mexem conosco, né? Sim. Porque somos humanos, né? E somos dotados de emoção. E quanto à questão familiar, eu entendo que a família é como se fosse ali o momento do bálsamo, né? Quando chegamos em casa, no seio da família, para o lado da esposa, para o lado dos filhos, no meu caso são filhas, né? Para o lado das filhas, é como se fosse um bálsamo ao final do dia, né? Então, assim, não há um conflito, como se eu saio de um trabalho profissional e chegar em casa, a responsabilidade familiar fosse um outro trabalho que me trouxesse algum tipo de estresse. Não é isso. Eu saio daquele ambiente profissional com uma carga emocional pesada, forte, cansado,
mas chegar em casa, e aí eu faço sempre uma diferença entre casa e lar, né? Quando você chega no lar, né, como se fosse um bálsamo, né, um massagear da alma, né, para aquele dia cansado, para aquele dia estressante. Então, assim, eu primo muito e tenho a família como esse local de descanso, esse local de paz, esse local onde tudo ali fica para trás, né, e eu vou aproveitar aquele momento que Deus me propiciou através da minha família. Muito bom. São aquela principal válvula de escape, né, doutor, que a gente tem, que é a família, e eu valorizo muito, eu gosto sempre de estar conversando sobre essas questões, porque a advocacia criminal ela é carregada, sobretudo, de emoção, né, de situações complicadas, ambientes hostis, né, que a gente precisa desse momento de válvula de escape, né? Sim, a gente precisa desse momento de válvula de escape. Sim, e é importante dialogar, né? Seus melhores amigos são aqueles que estão naquele local onde você dorme, onde você acorda todos os dias, né? Então, assim, em casa precisa ser assim o melhor momento do seu dia, o momento de maior alegria, o momento de maior paz do seu dia, se comunicar, conversar. Às vezes eu sou pego de surpresa com algumas perguntas em relação a casos da profissão, né? E aí muitas vezes assim não dá para falar tudo, né? Sim. Todos os detalhes, mas a gente tenta explicar assim qual é o nosso trabalho no dia a dia, compartilhar aquele dia a dia com a família, e é como se fosse aí um calmante para mim, né? Eu chegar em casa e compartilhar meu dia a dia com minha família. Legal. Doutor Zé Carlos, por que a advocacia criminal? O que lhe chamou? Porque quando a gente entra na advocacia, alguns, ainda em sede de academia, já percebe o que quer. No meu caso, eu já entrei para a academia sabendo o que eu queria. Eu tinha uma causa específica, mas eu queria saber do senhor por que a advocacia criminal. Vamos lá. Antes da advocacia criminal vem a questão do sonho em relação à advocacia, né? Sim. Eu desde criança eu tinha um sonho, né, em ser advogado. Eu vim de uma família muito humilde, né? Nasci ali no bairro da Vila Palmeira, e nós tínhamos uma tia por afinidade, que era quem trazia às vezes roupas, trazia os presentes nas épocas especiais, ajudava meus pais financeiramente, e ela era advogada. Então eu tinha muita admiração assim pelo que ela fazia, pela advogada que era ela. Era uma advogada pública, né, da advocacia da União, né? Então assim, eu desde pequeno tive aquela referência e eu queria ser advogado, né? A advocacia criminal em si, é porque no ano de 2001 eu passei em um concurso, hoje se chama policial penal, mas Sim. eu fui agente penitenciário, fui chamado no ano de 2003 e fiquei lá como agente penitenciário de 2003 até o ano de 2009, né? Então assim, Bastante tempo. Eu vendo algumas mazelas lá no sistema penitenciário e observando várias injustiças que acontecia, então unificou o sonho de ser advogado e a especificidade da área da advocacia criminal. Então assim, esse encontro do sonho da advocacia com essa experiência de anos como agente penitenciário, primeiramente em Imperatriz, depois no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, me fez escolher a advocacia criminal como área da advocacia para poder atuar. Para rebater até, como o senhor falou, essas injustiças que acontecem e tudo. Agora, ainda enquanto acadêmico, estudante, o senhor conseguia identificar como que era o mercado? O senhor conseguiu observar, ainda quanto estudante, as dificuldades que de repente o senhor iria passar? Ou como é que aconteceu a área da academia? Assim, durante a academia, como eu já entrei na universidade já com 26 anos de idade, né? Já entrei com 26 anos de idade, e até uma história bonita que eu quero relatar aqui. Eu lembro, eu era agente penitenciário e namorava apenas com minha esposa engravidou, né? E nós fomos morar ali em uma kitnet no bairro do Quatraque, né? E nós não tínhamos TV, nós tínhamos um fogãozinho de 2 bocas, nós não tivemos dinheiro para comprar cama, né? Dormíamos no colchãozinho no chão, e um dia eu deitado nesse colchãozinho no chão, lá nessa kitnet, minha esposa foi passando com a barriga já crescendo, com 6 meses de gestação, e eu olhando para a barriga dela, veio aquele estalo na minha cabeça, né? Que eu precisava estudar.
precisava estudar, porque 5 anos depois minha filha precisaria de uma boa educação, de uma boa escola, de uma boa estrutura. E aquilo ali me motivou a prestar o vestibular da Universidade Federal do Maranhão, né? E faltavam 3 meses para a prova, e foram 3 meses que eu estudei todos os dias, das 10 da noite até as 4 da manhã, né? E aí tive o êxito de ser aprovado nesse vestibular. E durante o curso eu saí do sistema penitenciário, porque eu passei no concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, mas o meu sonho, o meu coração pulsava pela advocacia, né? Estagiei em um escritório de advocacia, acompanhei alguns casos de repercussão, tipo caso Décio Sá. Eu participei de um júri do Jonathan, e naquele júri que eu participei, aquilo ali me empolgou, e acabou que eu, depois de formado, eu ainda atuei nesse caso. Eu fui impetrante do habeas corpus que concedeu a soltura a um dos acusados, que é o chamado de Junho Bolinha. Junho Bolinha, sim. Eu fui impetrante desse habeas corpus, uma das minhas primeiras demandas criminais, depois dele passar por grandes escritórios em São Luís. Sensacional, porque a gente entende que caso de repercussão, e sobretudo o Décio Sá, e sobretudo o Júnior Bolinha, realmente tem que estar bem fundamentado, bem construído, e parabéns pelo resultado, porque a gente sabe que esse em específico é complicado. E ele já estava há muitos anos preso, tinha passado por grandes escritórios da cidade, e nós impetramos esse habeas corpus, despachamos e tivemos êxito, e aí as coisas começaram a encaminhar, a gente começou a ganhar um certo nome, mas na área da academia eu sabia que eu seria advogado criminalista, porque quando eu entrei na universidade, eu entrei como agente penitenciário, depois eu fui ser comissário da infância do Tribunal de Justiça, mas aquela experiência do sistema penitenciário estava no meu coração. Então, tudo que eu via das aulas de processo penal, de direito penal, me levava a me colocar naquele lugar que eu sonhava de ser advogado, e mais especificamente advogado criminalista. E o legal da sua história é que o senhor observou a engrenagem de dentro para fora. Sim. Né? Aí, o senhor, como agente policial penal hoje, mas o senhor conseguiu observar injustiça, como que efetivamente o organograma funciona, como que o algoritmo roda. Sim. Então, quando o senhor passa para o lado aqui, para a advocacia, como advogado criminalista, o senhor de repente já conhece os atalhos. Sim. Já sabe como trabalhar, não é isso? Eu tive uma demanda lá que me marcou muito, e eu lembro até hoje dessa demanda no sistema penitenciário. Eu já estava no 4º período de Direito na faculdade, e me colocaram para trabalhar lá no setor jurídico. Lá hoje não tinha esse suporte jurídico como tem hoje, de defensoria pública, de especialistas penitenciários jurídicos, não tinha esse suporte. E teve um caso de um preso que ele estava há 3 anos preso, em regime fechado, em tese, né? Sim. Em regime fechado, e quando eu fui consultar a situação dele, ele havia sido condenado já 2 anos antes a uma pena de 2 anos em regime aberto, e estava há 3 anos ergastulado, né? Então, assim, injustiça como essa, assim, eu vi muitas no sistema penitenciário. Isso me motivou muito a partir para a advocacia criminal. O senhor falou sobre a questão que o start foi vendo a sua esposa grávida, e aí me remete a uma palavra chamada atitude. A advocacia criminal, sobretudo, ela tem que ter atitude, não é isso? Sim, tem que ter atitude. E aí nossos sonhos muitas vezes ficam distantes por falta de atitude, né? Sim. Quando nós queremos, e assim, eu sou alguém que, no meu trabalho, milito muito pela área da fé, principalmente isso, é a fé que me motiva, e nós acreditamos que há alguém que tem o poder de abrir portas e nos colocar em locais inimagináveis, né? Quando nós fazemos assim a nossa parte, corremos atrás, estudamos, né? Trabalhamos de forma justa, de forma leal, né? Eu entendo que as portas se abrem, as coisas acontecem como aconteceu na minha vida. E o senhor falou em fé. O senhor também é pastor, não é isso? Sim. O senhor também é pastor. O senhor acha que é importante, porque o pastor ele tem também um dom da comunicação, sim, é importante também para a advocacia, né? A advocacia, sobretudo a criminal e tribunal do júri em específico. Importantíssimo, né? Sim. Eu estava vendo aqui quando você começou a
o programa, né? Sim. Aí eu disse, isso aqui não é técnica, é dom, né? Já começou com tudo, eu sou igual aqueles carros antigos a álcool, né? Sim. Que eu vou começando devagarinho, vai esquentando, e aí ele já começou com tudo. E eu digo assim que isso é 90%, né? Essa capacitação que vem do alto em relação à comunicação é 90%. Existem técnicas de comunicação? Existem. Existem técnicas de observação de público? Existem, né? Os livros nos ensinam muitas coisas, as palestras nos ensinam muitas coisas, os especialistas nos ensinam muitas coisas, mas quando você tem uma capacitação, um dom em relação ao que nós chamamos e classificamos, e alguns teólogos classificam esse dom como o dom de comunicação criativa, e aí quando você tem esse dom de se comunicar, as coisas se tornam muito mais fáceis. A técnica ela é apenas um acessório, a técnica aprendida que ela vai rebuscar ali um diamante. Tem pessoas que fazem cursos, leem livros, se capacitam, mas se ele não tiver essa capacidade especial, que já é nata, né, para se comunicar, ele não vai ter a mesma ênfase quando falar de alguém que tem essa capacidade, que eu entendo que é Deus que nos dá. O senhor falou, está trazendo mensagens bem interessantes. Atitude, falou fé, comunicação criativa. Queria pedir para o Vinícius colocar, e eu queria saber a sua opinião, um vídeo de um júri meu lendo a Bíblia. E eu me lembro que a época gerou um certo burburinho, porque a turma comentava o seguinte: olha, não se lê Bíblia em júri, porque é muito perigoso ler Bíblia em júri. Perigoso por resultado. Para ler Bíblia em júri, você tem que saber o que está falando. E não se usa a técnica com a Bíblia. A Bíblia ela é muito poderosa. Isso foram ditas foi dito por várias pessoas. E eu fiquei com isso na cabeça. Em Jaboatão, dos Guararapes, eu cheguei para conversar com o cliente e eu olhei a mão dele, tinham 3 calos na mão. Eu perguntei, seu José, o senhor, que calo é esse? Tinha um calo preto no meio, que é um calo de sangue. Ele, doutor, eu só soube trabalhar na minha vida e eu estou construindo a igreja lá no presídio. Aquilo ali, meus olhos lacrimejaram, eu já fui querendo chorar, porque no júri eu trago uma carga emotiva muito grande pelo que aconteceu comigo. E aí eu disse, não, é só o que eu preciso saber. É um homem trabalhador. Uhum. E aí eu vou usar a Bíblia, não tem jeito. E eu fui ter um texto em Eclesiastes 3, que é muito famoso, há tempo para tudo, e eu fugi dele. Eu fui para o 15, que diz que o que é já foi, então o que é natural, todos nós sabemos o que aconteceu com o seu José, eu dizendo o que aconteceu com ele, nós sabemos que ele é trabalhador, que ele é uma pessoa digna, e o texto continua dizendo o que é já foi, e o que há de ser também já foi. E aí entra o mistério de Deus, porque Deus diz que o futuro ele já sabe, o que há de ser também já foi para Deus. Então o que vai acontecer com o seu José, Deus já sabe, isso aqui é um mero protocolo. Agora, aí eu falei para o jurado, e no vídeo aparece, e Deus pede, aí eu peço atenção para o tempo do verbo, ele não pediu e nem pedirá, e Deus pede conta de tudo o que fazemos. Então, o que é esse pede? Eu dizendo para eles, quando eu sair na porta da frente ali, ele vai pedir conta da minha consciência voltando, se vocês realmente acham que o seu José é vagabundo, é um bandido, é isso, aquilo, outro, vocês condenem. Ele já está 3 anos preso. E eu estava pedindo a desclassificação. 3 anos preso. E agora, se a consciência de vocês estiver de acordo com o que eu acabei de ler, vocês votem pela nossa tese e tal. Aí falei da aquisitação. Doutor, eu sentei ali, para não falar mas meu Deus, o que foi que eu fiz? Sempre foi dito que não era na minha cabeça, mas eu fui naquela confiança em Deus. O promotor volta e disse que eu usei uma técnica. Você olha essa técnica, aí pegou o celular, acho que foi para o grupo dele de promotores, e começou a ler um monte de texto arrebentando, atos, não sei o quê, aí começou a falar um monte de coisa, me arrebentando. Aí eu volto e digo, olha, doutor, eu tenho propriedade para falar que dentro da Bíblia nós temos os dois sonhos que Deus realizou para mim. A primeira viagem de avião,
tá aqui. Aí mostrei o cartão da TAM. Isso aqui está dentro da Bíblia porque eu agradeço a Deus até hoje por ter andado de avião. E o segundo é um recibo do supermercado Mateus. Primeira compra, depois de casado, que eu fiz. E esse júri, eu lendo a Bíblia, que é justamente Eclesiastes, marcou muito para mim, Eclesiastes 3,15, porque foi um júri que eu fiz o que não se faz, entre aspas, que é ler a Bíblia. Depois eu sabia que vinha uma, como a gente fala popularmente, uma rebordose do promotor, ele lendo, e eu voltei para a tréplica dizendo que eu tinha uma relação com a Bíblia, né? Então esse júri ele me marcou muito porque eu saí do que a gente aprende de técnica e fui para a essência do homem. Por que eu fiz essa introdução longa e mostrando essa situação para o senhor? Porque eu queria saber da sua opinião quanto ao uso da Bíblia na advocacia criminal, né? Me foi ensinado, doutor Zé Carlos, que a gente não deve utilizar muito a Bíblia, tem que ter cuidado quanto a isso. E eu queria saber a sua opinião. O senhor usa a Bíblia? Como é que é a sua relação com a Bíblia em específico e quem o senhor está defendendo, sobretudo no tribunal do júri? Eu queria entender como é que o senhor pensa quanto a isso. A Bíblia, eu entendo a Bíblia como o livro dos livros, né? Ela tem resposta para todas as coisas. Sim. A Bíblia ela fala de todos os dilemas humanos, né? Ela fala de todos os problemas humanos e ela traz soluções para todos os problemas da humanidade, né? A Bíblia ela é fonte de vida, né? Ela é a palavra de sabedoria. A Bíblia, ela, além de ser um livro com muitos conteúdos históricos, conteúdos de vida, conteúdos de fé, ela é uma palavra que ela não é uma palavra qualquer, ela é uma palavra viva. E eu acho que é aí que entra o medo de alguns de utilizá-la. Exato. Mas ela é uma palavra viva. Quando bem utilizada, quando bem interpretada, ela traz resultados, né? E eu utilizo muito a Bíblia nos júris que eu faço, nas sustentações que eu faço, e aí agora eu estar falando sobre técnica, né? Isso. Talvez não como técnica, né? Porque quando estamos no tribunal do júri, nós queremos levar os pares lá, os jurados que representam a sociedade a uma reflexão. E eu não entendo, não consigo, não existe um livro mais profundo para levar pessoas a refletirem do que a Bíblia Sagrada. Alguma reflexão ela vai trazer. Então, para falar sobre justiça, para falar sobre autojustiça, para levar os jurados a se colocar no lugar do outro, porque nós estamos julgando o homem médio, né? Para levar os jurados a entenderem que muitas vezes nós estamos sendo hipócritas quando nós queremos penalizar o outro por aquilo que nós seríamos capazes de fazermos na mesma situação. E aí eu não conheço livro melhor para levar esse tipo de reflexão do que a Bíblia Sagrada. Um júri que eu fiz outro dia, eu estava sentindo que a coisa estava descambando ali para uma condenação, e ali meu coração ficou apertado, o promotor puxou a Bíblia, usou de forma errada uma interpretação do texto, e assim, eu não tento ludibriar as pessoas com o texto bíblico. Eu trago a mensagem que o contexto daquele texto fala. Por mais que esteja buscando um interesse de absolvição ou de uma desclassificação, qualquer coisa que seja no tribunal do júri, eu sou fiel ao contexto do que o texto está dizendo. E aí ele fica incomodado. E eu percebi que a virada do jogo foi na utilização de um texto bíblico. No meio da minha fala eu percebi que tinha uma jurada que estava lacrimejando. Uhum. E outros que estavam desatentos já no júri, quase na parte final, começaram a voltar a atenção e refletir, e o réu foi absolvido nesse dia, né? Então, assim, eu utilizo a Bíblia como uma forma de levar as pessoas a refletirem sobre as mazelas humanas e de tentar colocar as pessoas no lugar daquele que está sendo julgado ali naquele momento. Interessante que o senhor falou. O promotor, de repente, usou fora do contexto, como o senhor falou, e meio que se perdeu, porque de repente ele estava usando técnica, a Bíblia como técnica. Sim, né? Sim. E aí o senhor traz a essência da palavra de Deus, que é a verdade.
e aí, utilizando a verdade, conseguiu o resultado. E é isso que a gente tenta não fazer, e acredito que temos conseguindo êxito nisso, é de não utilizar a Bíblia como técnica. Ali, de fato e de verdade, nós estamos tentando levar as pessoas a refletirem, né? Uma reflexão, a se colocarem no lugar do outro, a policiarem suas consciências no momento de julgar, até porque o trabalho da defesa ele é muito mais difícil do que o trabalho da acusação, porque nós vivemos numa sociedade que ela tem um viés punitivista. Então, assim, você desconstruir o viés punitivista na cabeça das pessoas. Hoje tudo virou um tribunal. Com a reflexão. Olha o que Jesus fez com aquela mulher que foi pega em adultério. Ele disse, olha, que não tem pecado, atira a primeira pedra. Né? Isso é fazer as pessoas se colocar no lugar do outro. E é isso que a palavra de Deus faz. Né? Então, assim, por isso que nós usamos a Bíblia não como técnica, mas como meio para levar as pessoas a refletir. E essa passagem é sensacional porque ele não está dizendo que ela não pecou. Exatamente. Ele não está dizendo que ela não errou. Exatamente. Ele está trazendo o que o senhor falou. Quem está apontando o dedo para se envolver com aquilo. Vocês nunca fizeram isso, vocês nunca tiveram um problema, vocês nunca pecaram, vocês nunca cometeram uma falha. Então é interessante, e a gente também tenta fazer isso no plenário, e às vezes tem um coração ou outro que é mais duro, né? Que é mais difícil. Doutor Zé Carlos, o senhor teve algum júri ou algum processo criminal que o senhor foi inundado pela emoção, né? Acho que o nome mesmo é emoção. Algum detalhe que o senhor possa relatar para a gente, algum caso concreto, específico, que o senhor disse, bom, esse aqui foi difícil ultrapassar esse vale aqui, mas nós conseguimos. Isso no tribunal do júri ou de forma geral? Né? De forma geral, criminal. Casos assim que eu fui assim. Eu imagino que esse do Júnior Bolinha, do Décio Sá, foi um de repercussão, mas eu digo emocionalmente, de envolvimento, seja como assistente de acusação, ou seja como defesa, algum que o senhor tenha sentido o impacto. Nos plenários, assim, onde nós temos a mais plena convicção de que aquele que está sendo julgado ele é inocente, né, que as provas foram mal produzidas, a instrução foi mal feita, eles trazem uma carga de emoção bem maior. Né? Teve um plenário que eu fiz e eu tinha certeza da inocência do acusado. Né? Tinha certeza. Né? Então aquilo ali aquilo vai mexendo conosco, porque há a possibilidade daquela pessoa inocente sair condenada do tribunal do júri. E o final foi assim, algo assim marcante na minha vida, porque a mãe dele era uma pessoa de oração, né? E a mãe do acusado, ela veio da porta do plenário quando o juiz proferiu a sentença lá, leu a sentença, né, absolvendo. Ela veio ajoelhada da porta do plenário até a mesa do magistrado, e aquilo falou profundamente ao meu coração. Esse último júri também que eu fiz, o professor universitário, quando eu saí, que eu vi a família inteira do lado de fora, no corredor, cantando bem alto, entoando canções de louvores a Deus, que era mais um caso que eu tinha certeza da inocência do acusado, também tocou muito ao meu coração. E ali foi uma guerra, né? Foi uma guerra muito grande, já era o terceiro júri que eu fui assistir esse seu júri, eu lembro que o senhor estava lá dentro fazendo a defesa do acusado e participando do júri, e quando eu saía aí ao banheiro, eu ouvia as orações da família lá, meio que protegendo o senhor, então intercedendo pelo senhor, e aquilo ali foi marcante. Também realmente. Foi muito marcante, que a gente tinha certeza da inocência, né? Eu fiz um júri recente agora como assistente da acusação, que o pai perdeu a filha, né? Uma filha de 27 anos, servidora pública federal, que estava abdicando do sonho do serviço público federal, estava partindo para um doutorado, e o acusado, alguém muito ciumento, muito egoísta, e por motivos egoísticos acabou dando fim à vida dessa jovem e à vida da amiga. E eu trabalhei na ciência da acusação desse júri, e também foi muito marcante para mim. E fora do júri, tem um caso de um ex-superintendente da SEIC, o delegado Tiago Bardal, e eu posso falar aqui que são processos públicos, né, que eu advogo para ele até hoje. E foi algo assim que foi um desafio, porque lutar contra a máquina estatal
é bem complicado, né? Você lutar contra interesses alheios ao que realmente tem no processo. Contra o sistema de segurança, você lutar contra interesses políticos, né? Assim, torna-se bem difícil porque você está no polo ali mais fraco e a máquina está ali vindo como um rolo compressor contra você, né? Até ameaças em relação a meu direito de ir e vir. À época eu recebi, né? Infelizmente nós, de uns tempos para cá, nós temos uma ordem que precisa voltar Sim. ao protagonismo, né? Precisa de mais respeito, de mais imposição. Não tivemos esse apoio da ordem, mesmo procurando a ordem dos advogados. Mas, graças a Deus, assim, Deus foi nos dando sabedoria e êxito, e na técnica, desconstruindo várias situações que o rolo compressor, que é a máquina estatal, tentou se imputar contra nós, mas pela técnica, pelo conhecimento, principalmente pela força que vem do alto, nós fomos conseguindo superar. E eu lembro lá das palavras de Davi contra Golias, né, que eles viriam com carros, com cavalos, Sim, com lanças, com armas, mas ele ia no poder de Deus vencer o gigante. E é assim que a gente, quando encontra essas causas difíceis, né, a gente vai no poder de Deus, na sabedoria que vem do alto, colocando isso no papel e em nossas vozes, né, para destruir os gigantes que se colocam em nossa frente. E quando o resultado aparece, às vezes a pessoa, até a outra parte, ou enfim, quem acompanha o processo, fica se perguntando, mas como que ele conseguiu? Mas como que apareceu essa tese que eu não tinha observado antes? Então é que a fonte, às vezes, é diferente da fonte de quem está vendo, né? O senhor falou de Davi e Salomão. Parentes, mas totalmente diferentes. Um ganhava a guerra pelo argumento, o outro pela guerra, se eu posso falar assim, né? Então, a depender da pessoa, a gente tem uma certa visão, uma certa ação, uma certa atitude, e é bem interessante. Algum caso que lhe deu prazer em estar, em patrocinar, em ser defesa? Algum caso que, saindo da parte psicológica, maçante, e vendo um caso assim que o senhor realmente disse, caramba, esse aqui foi legal, e eu de repente não é até midiático, mas a gente sabe que hoje a mãe, ou a esposa, ou enfim, está com o seu cliente, né, em casa, e que o senhor disse, poxa, valeu a pena isso aqui. Teve um caso, ano retrasado, eu estava no estádio do Maracanã assistindo meu Flamengo jogar, né, e recebi uma ligação de alguém que tinha sido preso, né, sob acusação de ter cometido um crime de estupro, né. E eu, assim, a advocacia criminal, a gente não pode escolher causas, né, Sim. mas assim, eu tenho, assim, confesso que tenho assim uma certa dificuldade com essa defesa nessa área, por ter uma esposa, ter duas filhas. Então, assim, eu tenho uma certa dificuldade. Mas, assim, resolvi atendê-los no meu escritório. E quando eu vi os autos, eu vi a injustiça que estavam cometendo contra o rapaz, né? Um reconhecimento fotográfico mal feito, né? Um depoimento da suposta vítima que não tinha pé nem cabeça, né? Não tinha nexo, não havia lógica. E eu percebi nos autos que não havia qualquer possibilidade daquele acusado ter cometido aquele estupro contra aquela jovem, né? Eu não sei porquê, esse processo estava numa vara, um juiz muito técnico, professor de processo penal, e eu fui utilizando a resolução do CNJ, que é de 2020, de janeiro de 2022, que ela disciplina acerca dos reconhecimentos fotográficos, que devem seguir as diretrizes do artigo 226 do Código de Processo Penal. Utilizei de decisões que já estavam pacificadas tanto no STJ quanto no STF acerca do reconhecimento fotográfico, né? E esse rapaz ele foi condenado a 10 anos de prisão pelo juízo de primeiro grau. Não sei por que tipo de influência, né? Porque nós utilizamos todos os meios de técnicas para rebater o que tinha na denúncia e o que tinha no inquérito. E aí eu fui buscando o caminhar dele no dia desse fato, né? E aí conseguimos pegar comprovantes de transferências bancárias, né? Tipo, ele encostou em uma barbearia, pagou através do Pix.
ele depois encostou num bar, pagou através do Pix. Depois ele levou uma pessoa no hospital e tinha um registro do prontuário que ele levou essa pessoa no hospital. Levei o dono do bar, levei o dono da barbearia para depor, levei a pessoa que ele conduziu até o hospital e mesmo assim ele foi condenado. E a importância do advogado trabalhar com memoriais, né? Fiz memoriais e fui até o tribunal despachar com cada desembargador. E no dia do julgamento da apelação, quando eu fui subir à tribuna, os desembargadores não permitiram que eu subisse à tribuna, porque eles disseram que aquele despacho do dia anterior já havia esclarecido tudo, né? E que eu não precisava subir à tribuna e que aquele fato ali era uma vergonha para o poder judiciário. E esse rapaz, depois de 1 ano e 6 meses preso injustamente, foi declarada sua absolvição nesse dia pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, uma injustiça tremenda, né? Então foi uma das maiores reverteu lá em injustiças que cima. já vi. Revertemos lá em cima, já transitou em julgado e agora vamos buscar a indenização do Estado. Doutor Zé Carlos, o senhor falou aí sobre despacho e sobre argumentar. Eu hoje, inclusive, gravei um story sobre esse livro, Como Argumentar e Vencer Sempre, de Jerry Spence. Ele traz alguns detalhes que o senhor falou aí. Ele diz o seguinte, que nós precisamos, acho que é no capítulo 2, nós precisamos entender, aqui ó, capítulo 2, quando argumentar. Sim. Quando argumentar. O senhor preparou o memorial, foi despachar com os desembargadores, está aqui um resumo e tal, e não trouxe o ego na frente do cliente e disse, não, mas é o meu momento, eu quero argumentar, eu quero subir à tribuna, eu quero falar. E a gente sabe que o que é importante é o resultado. Sim. Né? Ele traz aqui o bloqueio, se eu argumentar eu quero vencer, e traz a chave para esse bloqueio. Mas antes de mais nada, o que é vencer? É ter o objetivo ou é realmente eu aparecer? Né? Então, a argumentação ela se faz também no silêncio. E foi justamente isso que o senhor falou. E eu queria tratar sobre esse assunto que é o despacho. Eu sou, assim, pela comunicação, eu levanto essa bandeira. E acho que o despacho muda resultado, muda efetivamente destinos. Né? O senhor não despacha só com o relator? Não, eu não despacho só com o relator. Eu despacho com todos os julgadores, né? Eu gosto de levar meus memoriais, fazer um resumozinho de no máximo 2 páginas, né, 2 laudas para entregar com os pontos principais que eu estou abordando, seja em habeas corpus, seja em recurso de distrito, seja em recurso de apelação. Eu gosto de levar os pontos principais que estou abordando e despachar, me fazer ouvir, porque naquela conversa, olho no olho, né, você consegue passar uma mensagem muito maior do que aquela que foi feita de forma escrita, né? Então, assim, eu gosto muito de despachar todos os meus processos, sejam habeas corpus, sejam recursos, eu despacho tanto com o relator quanto com os seus pares. Você tocou um tema interessante aqui, que para eu não esquecer. Sim. Muitas vezes você quer se fazer ouvido, quer falar, não é pelo muito falar, é sobre a hora de falar e o que falar. Eu já tive cliente absolvido em processos que tinham vários réus, tinham 16 réus. Um dos primeiros processos grandes que eu peguei, que foi as fraudes no Detran, e meu cliente foi absolvido, sabe por quê? Por ausência de provas judicializadas, porque ninguém falou sobre ele. Como foram audiências no plenário, e muitos dos colegas queriam mostrar serviço para os clientes e mostrar serviço para a família, começavam a perguntar sobre os seus clientes. E as pessoas que tinham informações respondiam. Sim. E às vezes respondiam trazendo algumas informações, confirmando o que tinha na denúncia. Eu não fiz nenhuma pergunta para nenhuma testemunha. Porque o seu cliente não apareceu? Para nenhuma testemunha, porque o meu cliente não apareceu. E no momento do interrogatório dele, eu o orientei a utilizar o direito de permanecer calado. Pronto. Ele ficou calado. E nas minhas alegações finais, eu aleguei a ausência de prova judicializada, que nenhuma testemunha falou dele em juízo. Perfeito. Nenhuma testemunha confirmou os fatos. Ele ficou calado no interrogatório, ninguém falou dele. Como poderia o juiz condenar? Ele foi absolvido e outros donos de autoescola foram condenados. E aí não existe, com o silêncio, a ausência do seu trabalho. Não existe. Estratégia. Técnica. Técnica. E isso é um trabalho apurado de quem efetivamente entende que o silêncio também faz parte da argumentação. Também é um meio de defesa. O também silêncio também é um meio de defesa. Previsto constitucionalmente. Interessante. E eu entendo que
essa diferença do grande advogado para o advogado de repente que não tem essa expertise toda ou de repente que já está há algum tempo, mas não tem essa técnica, se faz em detalhes, que é isso que o senhor está falando. Tem gente que despacha só com um relator, o senhor já vai em cada um deles e apresenta a sua verdade. Nesse caso não foi preciso nem subir. Foi preciso nem subir, foi absolvido já em primeiro grau. E é aí que muda o honorário, né, doutor? É aí que são com esses... Olha, isso aqui é caro, viu? O que está sendo passado aqui é detalhe que muda história, muda destino. Aí que faz toda a diferença. Eu aprendi algo que, na época que estagiava ainda, que quanto mais distante o processo está do fato, mais fácil a sua chance de êxito, né? Eu costumo dizer, fica como dica para quem está nos ouvindo, eu não escrevo para o juiz. Eu não escrevo para o juiz de base. Até porque o processo ele tem todo um percurso, né? Nós temos os tribunais superiores que eles ditam os entendimentos, né? Então, assim, desde a minha resposta à acusação, ou em alguns casos são defesa prévia, eu escrevo para os ministros do STJ. Essa é a minha advocacia. E quando eu atendo o cliente no escritório, eu digo a ele que ele está contratando um trabalho, não um trabalho para acompanhá-lo em audiência ou para escrever peças para juízes de primeiro grau. Ele está acompanhando um trabalho para uma situação que, se der errado no primeiro grau, der errado no Tribunal de Justiça, ele está contratando um trabalho que supera as fronteiras do básico, do normal, né? E isso, no momento de você vender seu produto, justifica os seus honorários. Sim, né? sim. Justifica os seus honorários. Então, assim, tudo que eu escrevo, desde o começo do processo, desde uma diligência em delegacia, eu estou produzindo para o Superior Tribunal de Justiça. Eu não estou produzindo para o juiz de base, porque na pior das hipóteses, se não der certo no primeiro grau e não der certo no tribunal, seja Tribunal de Justiça ou TRF, eu vou discutir aquilo. Olha, vocês disseram que isso aqui é assim. Agora vão ter que me conceder aquilo que eu estou pedindo. Tá? Então, assim, essa é a diferença de quem faz a coisa mesmo com técnica para quem faz a coisa à toa. E aí, quando você vende esse produto ao cliente, ele acaba comprando o produto porque ele sabe que você está vendendo um produto que tem qualidade. Estratégia, né? Estratégia. Eu, estou com uma situação aí, doutor, e compartilhando com o senhor, que a gente está buscando a questão da cadeia de custódia, que provas digitais está muito em moda, até porque a turma está invadindo o celular, está buscando informações sem seguir o que efetivamente está posto no nosso ordenamento jurídico, né? E eu lembro que nós estamos aí presidindo essa ação, uma juíza sensacional, que ela faz o seguinte: ela recebe nosso pedido e aí ela diz o seguinte: olha, oficie fulano de tal para me responder quanto ao que o advogado está falando. A parte técnica, olha, instaurar um incidente, me oficia o órgão tal que traga para mim. Então ela, de forma até inteligente, que ela sabe que efetivamente nós temos como buscar isso, e até também atendendo isso que o senhor falou, pensando já lá em cima, a gente vai calçando aqui embaixo. E aprendendo até com o senhor também, calçando aqui embaixo para poder conseguir lá em cima, e é isso que faz a diferença. O senhor acredita muito em estratégia processual, né? Muito estratégia técnica. Eu estou atuando numa causa na Justiça Federal de Araguaína, Tocantins. O que eu entendo? Olha só, mobilizou dezenas e dezenas de policiais federais. O juiz... Uma grande operação. Eu acho que talvez assim, aqui nessa região centro-oeste, norte, nordeste, talvez a maior dos últimos tempos aí, né? Foram apreendidas aeronaves, carros, bloqueios de milhões e tal. E assim, o juiz ele já vem trabalhando no momento cautelar, ali, deferindo cautelares, medidas de busca e apreensão, medidas de prisão. É o mesmo juiz que está julgando, mobilizou assim uma força-tarefa assim tremenda da Polícia Federal. Vamos ser sinceros, você acha que um juiz desse vai conceder uma soltura com um trabalho desse robusto, tão robusto que eles tiveram? É como se ele estivesse decidindo contra si próprio, contra si próprio. Sim. Ele vai absolver
Muito difícil. Sim. Eu vou escrever para ele? Não, né? E aí você estava falando de provas digitais, eu pedi logo no início algumas diligências, né? Pedi às ERBs, né, que fossem oficiais das operadoras para que mandassem os extratos das ERBs, que são as estações de rádio base, para mostrar que os meus clientes não estavam no dia e hora na região onde a Polícia Federal e o Ministério Público Federal disseram que eles estavam. O juiz simplesmente me negou esse pedido. Olha Por quê? Que loucura. Porque eles não estavam lá. Né? Eu pedi acesso em sede de defesa prévia, pedi acesso à íntegra das estações telemáticas, né? O juiz me negou também. Né? Então, assim, na defesa prévia, eu falei sobre isso. Na fase de diligências, eu ressaltei novamente o pedido. Ele negou novamente. Sempre pedindo, sempre calçando. E nas alegações finais, eu pedi novamente. Sim. Porque, por mais que o TRF mantenha uma sentença que eu sei que vai vir, condenatória, eu tenho certeza que ela será anulada no STJ. Então, por isso, a importância, eu trouxe um caso prático, a importância de você escrever. Falei muito sobre quebra de cadeia de custódia, né? Falei muito sobre isso. Falei, antes mesmo de o STJ proferir uma decisão recente sobre a perda de oportunidade por parte da acusação, né, de apresentar a prova, testemunha que na fase policial foi ouvida, fez um reconhecimento lá, o Ministério Público não arrola como testemunha de acusação do processo para ser submetido ao crivo do contraditório. Né? Não arrolou por quê? Né? Para confirmar se aquele mesmo era a pessoa que ela estava dizendo que era. Então, assim, aí eu também utilizei a tese da perda de oportunidade, que é uma tese do STJ, pensando no STJ. Sim. Então, tudo é estratégia, é técnica jurídica. Hoje não se vence mais com gritos. Né? Nem no júri não se vence mais com grito, com rodopios, com choros, com lágrimas, mas com tapa na mesa. Não, é com técnica, é a forma como se fala, a forma como as coisas são pontuadas e a forma como as coisas são colocadas. Com isso que a gente tem a maior chance de alcançar êxito em processos criminais. O senhor falou sobre que o juiz negou, que algumas solicitações, alguns pedidos, alguns requerimentos que o senhor fez, que o senhor apresentou, ele negou. É importante conhecer os agentes do processo, né, doutor? Entender quem é um juiz, como é que ele trabalha, quem é um promotor, é importante. Sim, e eu inclusive emprestei o habeas corpus no TRF nessa causa, discutindo todos esses pontos, né? E Deus vai movendo aí o cosmos para nos ajudar. Uma semana depois que eu emprestei meu habeas corpus, a gente precisa estar antenado no que os tribunais superiores estão decidindo. Sim. Uma semana depois de emprestar meu habeas corpus, o STJ decide, essa semana, né? Essa semana o STJ decidiu a quinta turma no sentido de que o habeas corpus pode ser usado como instrumento para discutir nulidades em processo. Né? Então, assim, eu estou com o meu habeas corpus lá, né? E o STJ na semana seguinte decide algo nesse sentido. Calçando então, o que o senhor falou. Eu já sei que se o TRF negar, eu vou subir com o meu HC para o STJ e vou já discutir sabe essas onde questões se amparar, né? Antes mesmo da apelação chegar lá, porque vai demorar muito tempo para chegar a apelação, então eu vou discutir através de habeas corpus e quem sabe não vem uma soltura. Ah, com certeza, porque aí eu costumo falar o seguinte, que Deus move o mundo em prol de um. Sim. Né? E aí esse é o exemplo, que logo após o seu exercício da advocacia veio uma decisão interessante. Livros, o senhor gosta de ler? O que o senhor lê? O que o senhor entende de leitura para o advogado? Eu já vou lhe adiantando que eu gosto de ler muito sobre comunicação, né? Muito sobre histórias. Né? Tenho aqui um livro bem interessante que é o famosos rábulas no direito brasileiro. Acho que é bem legal, bem interessante. A defesa tem a palavra, do Evandro Lise Silva, e esse de como argumentar e vencer sempre, do Diário Spence. Então são livros que contam histórias, que falam de comunicação, que eu sou fã da comunicação. E leitura, livro, o que o senhor acha que o advogado ele tem que ler? O advogado ele tem que se alimentar, claro, da técnica, mas o que o senhor entende sobre leitura? Eu leio muito teologia, né? Sim. Muito, é minha paixão, meu prazer. Eu gosto muito de leitura digital, eu tenho um Kindle, né? Depois daquele momento com a família, com a esposa, eu só durmo lendo meu Kindle, né? Eu leio todos os dias. Leitura para mim assim é algo, é como escovar o dente, é como tomar banho, é como me alimentar. Então todos os dias eu leio. Tem um livro interessante que eu quero indicar para o senhor.
Inclusive, eu estava numa palestra e pegaram o livro. Eu não achei outro exemplo. É Crimes na Bíblia. Tentativa de homicídio e tal. E aí eles vêm, eu vou mandar a capa para o senhor, e aí é uma leitura bem interessante. Mas assim, eu leio temas específicos do que é a minha advocacia criminal hoje, né? Sim. Então assim, eu leio muito sobre cadeia de custódia, né? Eu leio muito sobre crimes de direito penal econômico, eu leio muito sobre lavagem de dinheiro, eu leio muito sobre organização criminosa, eu leio muito sobre... Hoje as grandes operações assim envolvem muito interceptações, né? Eu leio muito sobre nulidades em procedimentos que envolvem interceptações telefônicas, telemáticas. Eu leio muito sobre essas questões. Eu leio muito temas específicos, né? Assim, no direito, para utilizar na prática. Na sou do tempo antigo, né? Eu tenho muita dificuldade com a internet. Né? Então, assim, eu tenho muita dificuldade com a internet. Então, assim, as minhas peças, eu fico ladeado assim ao meu lado de livros, né? Eu gosto de ler e aí colocar aqueles pensamentos que eu li e eu ir reproduzindo nas minhas construindo, são peças realmente artesanais, porque assim eu entendo que o direito criminal, cada caso é um caso e existem especificidades, então assim eu gosto de fazer muito um trabalho assim específico para aquele caso, né? Então assim eu gosto muito de ler livros específicos para as áreas que eu mais atuo dentro do direito criminal. Eu acabei encontrando uma dificuldade por conta dos casos midiáticos. Teve um caso aqui de uma ex-prefeita, que eu não vou citar aqui. Nós fomos entrevistados pelo Roberto Cabrini, né? Na época. Isso gerou uma repercussão nacional. Então, assim, a mídia ela é boa, excelente, ela joga seu nome lá para cima e tal, mas ela acaba te tirando um público, né? Eu não tenho mais assim o público, muito difícil eu ter o público do dia a dia do flagrante, na delegacia do bairro, das pessoas me ligarem de madrugada. Eu não sei qual foi a última vez que eu levantei de madrugada para acompanhar um flagrante, né? Então assim, hoje os casos que eu acompanho é o de 6 horas da manhã, quando a polícia bate na porta, que já vem de uma investigação longa, grande, mas é porque eu quero? Não, porque a gente quer aquela rotatividade todo tempo, né? O sustento e tal, mas não tem mais esses casos, não sei porque as pessoas acabam ficando com medo, achando que não tem condições de pagar os honorários e tal. Então, assim, acaba que eu não tenho mais esses casos de madrugada, de acompanhar. E quando surgem alguns, às vezes eu tenho até dificuldade de acompanhar porque eu estou preso a alguma outra situação assim bem complexa, e chamo alguma outra pessoa para acompanhar e tal. Mas há essa dificuldade hoje desses casos. Então, assim, eu procuro me aprofundar naquilo que está surgindo ao meu escritório, né? Que são casos envolvendo crimes financeiros, crimes contra a administração pública. Hoje eu pego muito crime contra a administração pública também, causas assim. Então, assim, são nessas áreas que eu tenho aprofundado minhas leituras. Maravilha. Bom, eu acho que nós estamos partindo aí quase... quanto, Vinícius? 2 horas? Tá quase, né, irmão? 1 hora e pouca, o tempo passa rápido. Doutor Zé Carlos, quero dizer da minha estima pelo senhor, que é uma honra verdadeiramente ter batido esse papo com o senhor, conversado com o senhor, e dizer que nós estamos aí de porta aberta na hora que o senhor precisar fermentar, passar alguma informação sobre algum caso, quiser utilizar o nosso estúdio, o nosso programa, o nosso podcast, sinta-se à vontade. E me coloco à disposição para o que o senhor precisar. Muito obrigado pela presença. Eu agradeço pela oportunidade, foi uma honra estar aqui debatendo com esse dileto advogado, que eu já tinha ouvido muito bem falar, né? Sobre suas defesas no plenário do júri. Ainda vamos fazer um júri juntos. Deus quiser, vai ser uma honra. Vamos fazer um júri juntos. E é uma satisfação estar aqui para mim falar sobre três coisas que me enchem o coração quando eu falo sobre, primeiro sobre Deus, né? Segundo, sobre família, né? E terceiro, sobre a advocacia, né? Então, assim, são os 3 temas assim que enchem o meu coração e eu tenho a maior satisfação e sempre me coloco à disposição quando são esses temas. Deus, família, advocacia, são temas que enchem o meu coração e eu tenho o maior prazer de falar sobre eles. Maravilha, muito obrigado. Bom, pessoal, vamos encerrando esse episódio de hoje por aqui, pedindo mais uma vez, eu tenho que me acostumar com isso, porque é um novo momento, né? Você tem que se inscrever no canal, e eu fui estudar sobre isso, que você se inscrevendo no canal, você ajuda esse canal
ao vídeo em específico, a chegar mais longe, né? Mais pessoas vão poder acompanhar essa entrevista. E eu queria abrir, doutor Zé Carlos, o seu Instagram. O seu Instagram é importante que o senhor deixe o seu Instagram. Quem quiser entrar em contato com o senhor para tirar alguma dúvida, pegar alguma informação, onde ele acha? Lá tem o Instagram José Carlos ADV Santos, né? José Carlos ADV Santos. Lá também tem um linkzinho que vai direto no meu WhatsApp para tirar alguma dúvida, alguma informação, alguma consultoria. Nós estamos lá à disposição. Eu movimento assim, na medida do possível, né? Eu gosto de colocar minhas sustentações orais. Sim. Eu gosto de colocar alguns casos meus no Instagram e tem sido bem interessante. Sensacional. Então fica o Instagram do Dr. Zé Carlos, acompanhe lá. O meu é Fidelix_Neto, underline é aquele risquinho embaixo. Fidelix_Neto, tá bom? Obrigado pela audiência, quem participou, quem assistiu. Se inscreva no canal e sábado que vem, às 10 da manhã, teremos mais um novo episódio aqui no nosso canal, aqui com o podcast Justiça e Ação. Até lá!